Os próximos capítulos da novela Renascer. Eliana e Mariana vão se juntar de vez para darem um golpe em Zé Inocêncio. As duas vão armar um plano terrível e vão conseguir passar as terras do coronel para elas. Mas o que elas não contavam era que João Pedro fosse descobrir tudo e ajudar o pai de uma vez por todas. Eliana vai atiçar Mariana para conseguir com que Zé Inocêncio assine documentos sem ler, e o coronel vai acabar caindo no plano delas. Ela só não percebe um detalhe muito importante e que vai fazer com que João Pedro dê uma rasteira nelas. Zé Inocêncio vai ficar furioso com a audácia das duas, mas João Pedro vai arrancar as máscaras de Eliana e Mariana, com a ajuda de Sandra, fazendo com que o coronel tome uma atitude chocante contra elas. João Pedro diz: "É isso mesmo, painho. Essas duas estavam lhe chamando de trouxa na cara dura. Elas merecem pagar por isso." Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Mariana jurar vingança contra Zé Inocêncio, após a imagem de seu avô Belarmino aparecer para ela. Ela vai voltar a morar na fazenda de Zé Inocêncio e vai dar de cara com Eliana, que já está sacando as verdadeiras intenções de Mariana. Eliana se aproxima de Mariana e fala: "Eu tô te sacando, Mariana. Você tá aqui por vingança. Quer suas terras de volta, não quer?" Mariana responde: "E se eu quiser, tem algum problema nisso?" Eliana coloca as duas mãos para cima e fala: "Ei, calma, não precisa se estressar. Por mim não tem problema nenhum. Só acho que você precisa ter uma estratégia mais bem definida se você realmente quiser suas terras de volta." Mariana encara Eliana confusa e pergunta: "O que você quer dizer com isso?" Eliana puxa Mariana para o quarto para que elas possam conversar mais à vontade e fala: "É muito simples, querida. Você não vai conseguir pegar suas terras de volta só porque está casada com Zé Inocêncio. Já que você tem acesso a toda essa casa, você precisa armar uma situação que te favoreça para o coronel passar as terras para você." Mariana abre um sorriso perverso, gostando da ideia que Eliana acabou de ter, e fala: "Gostei. E você já tem algum plano para isso?" Eliana sorri de volta e responde: "É claro, minha querida, mas para eu te ajudar, eu quero um favorzinho também." Mariana revira os olhos, já imaginando que isso aconteceria, e comenta: "Tava demorando para você pedir alguma coisa, né? E o que será que você quer tanto?" Eliana responde: "Terras, Mariana, assim como você. Mas no meu caso, eu quero as terras que são do Venâncio. Mas com o plano que eu tive aqui, posso lucrar até mais que isso." Mariana se senta na ponta da cama e pergunta: "Pois muito bem, conte logo qual foi esse seu plano tão perfeito." Eliana senta ao lado de Mariana e fala: "É simples, Mariana. Eu percebi que Zé Inocêncio precisa assinar algumas papeladas em relação à fazenda durante os dias, não é? Pois então, você vai dar um jeito de colocar uma procuração no meio dessa papelada, dando plenos poderes para você e eu assumirmos parte dessas terras dele." Mariana sorri com a ideia de Eliana, porém algo passa em sua cabeça que acaba lhe preocupando um pouco. Mariana diz: "Seria ótimo, mas acontece que o Zé Inocêncio sempre lê tudo que assina. Ele vai perceber que é uma procuração para isso." Eliana explica: "Pois então, mas aí você vai ter que jogar todo o seu poder de sedução para fazer com que ele assine sem ver o que está assinando. Acho que para você isso é simples, não é?" Mariana sorri e afirma: "Super simples, Eliana. Pode deixar comigo. A gente só vai precisar dessa procuração, né? E nem adianta pedir para Bento, porque ele não vai ajudar." Eliana rebate: "Fique tranquila que eu sei como conseguir esse documento. Essa parte pode deixar comigo. Assim que eu tiver com tudo pronto, a gente coloca o plano em ação, sócia."
Eliana estica a mão para cumprimentar Mariana, e as duas dão risada do plano que acabaram de bolar, para ferrar de vez com Zé Inocêncio e dar um golpe nele. Mas o que as duas não imaginavam era que João Pedro estivesse ouvindo toda a conversa das duas do corredor e vai ficar horrorizado com o que ouve. Ele até pensa em ir lá para dizer umas verdades para elas, mas resolve se esconder ao ver que Eliana está saindo do quarto. Em choque, João Pedro sai da fazenda sem ser visto e fala para si mesmo: mas essas duas são piores do que eu pensava. Mariana realmente só quer se vingar de Painho. Ela enganou a gente direitinho. Aquela desinfeliz. Uma lágrima escorre dos olhos de João Pedro ao constatar que Mariana não é tão boa assim, mas resolve fazer algo para impedir que elas consigam dar um golpe em Zé Inocêncio. João Pedro vai atrás de Sandra desesperado, e ao olhar para o amado, Sandra pergunta: que cara é essa, João Pedro? Parece até que viu assombração. João Pedro responde: pior do que isso, Sandra. Acabei de ver duas cobras desgraçadas tramando contra minha família. Sandra franze a testa sem entender nada e pergunta: que? Como assim? João Pedro passa a mão no rosto para tentar se acalmar um pouco e responde: a Eliana e a Mariana, as duas se juntaram para dar um golpe em Painho. Elas querem fazer ele assinar um documento passando para elas parte das terras dele. Tudo isso porque Mariana quer se vingar do meu Painho por causa da morte do avô dela e porque Eliana quer mais dinheiro. Sandra fica horrorizada com o que acaba de ouvir e comenta: meu Deus, mas isso é podre demais. Eu sempre achei essa Mariana uma vagabunda da pior espécie, mas aí ela já foi longe demais. João Pedro encara Sandra e fala: e eu não sei, agora eu preciso contar tudo que eu descobri para Painho. Não posso deixar uma trairagem dessa acontecer em minha família. João Pedro se prepara para sair atrás de Zé Inocêncio, quando Sandra o puxa pelo braço e fala: eu sei que você quer ajudar seu pai, mas desse jeito não dá. Vai precisar de uma prova do que elas fizeram, até para elas se ferrarem mesmo. João Pedro pergunta: tá, eu também concordo com isso. Quero acabar com as duas agora. Mas no que você pensou? Sandra conta o seu plano de revanche contra Eliana e Mariana, fazendo com que João Pedro abra um sorriso de orelha a orelha. O rapaz afirma que não vê a hora de acabar com a farra das duas, pois não vai permitir que mais ninguém faça Zé Inocêncio de idiota. Um tempo depois, Eliana chega na fazenda com a procuração em mãos e procura por Mariana no quarto. A modelo entrega a pasta com a procuração para Mariana e fala: prontinho, tá aí o documento que a gente precisa. Agora é só colocar ele no meio dos papéis do Zé Inocêncio, distrair ele na hora e pronto. Parte dessas terras serão só nossas. Mariana pega o documento com um sorriso no rosto e afirma: tava contando os dias para fazer isso, vou lá agora mesmo. Mariana caminha na direção do escritório de Zé Inocêncio e aproveita que não tem ninguém lá dentro para colocar a procuração no meio das papeladas do coronel, para que ele possa assinar. Quando ela está saindo do escritório, Zé Inocêncio chega e estranha ao ver a esposa lá dentro. Ele pergunta: Mariana, tá fazendo o que aí em meu escritório? Mariana fica um pouco nervosa por alguns segundos, mas logo depois já respira fundo e responde para disfarçar: eu tava ali procurando, mas aí como vi que não tava aqui, já tava indo para outro lugar. Zé Inocêncio sorri para Mariana, sem nem imaginar que ela está armando contra ele, junto com Eliana. O coronel entra no escritório e fala: bem que eu queria ficar mais perto de você hoje, mas preciso assinar alguns documentos muito importantes que não posso deixar para depois. Zé Inocêncio se senta em sua cadeira para começar a ler os papéis, quando Mariana logo se lembra do que ela combinou com Eliana e corre para perto dele, para fazer com que ele se distraia e assine sem ler.
Mariana senta no colo de Zé Inocêncio e diz de uma forma sedutora: deixa esses papéis pra lá. Tenho certeza de que eles não são mais importantes que nossa relação, meu amor. Mariana começa a dar vários beijos em Zé Inocêncio, justamente para desconcentrar o coronel. E ele fala: Mariana, desse jeito você tá me atentando, isso sim. Mariana percebe que ele está caindo em seu plano e comemora de uma forma discreta. Zé Inocêncio se deixa levar pela sedução de Mariana e fala: tá bem, deixa assinar isso daqui logo e a gente vai lá pro quarto curtir. Zé Inocêncio assina todos os documentos sem nem ler do que eles se tratam e Mariana comemora. Ela puxa ele pelo braço e os dois saem do escritório em direção ao quarto. Logo em seguida, João Pedro entra no escritório, atrás da procuração que Mariana fez a Inocêncio assinar sem nem ver. Ele olha os papéis que o pai assinou e logo encontra tal procuração. João Pedro pega ela com as mãos e diz: tá aí você, sua maldita, eu não vou deixar pai levar um golpe desse, de jeito nenhum. O rapaz sai apressado do escritório, já que logo depois Diocleciano aparece para recolher toda a papelada e levar para o cartório da cidade. Um tempo depois, Mariana vai atrás de Eliana para contar que o plano das duas deu mais do que certo. E Eliana diz: maravilha, uma hora dessas aquela procuração já deve estar no cartório. E quando isso acontecer, parte dessa fazenda são nossas. Mariana dá risada junto com a modelo. E as duas saem do quarto de Eliana e vão para a sala. Mas assim que elas chegam lá, a felicidade das duas dura pouco, pois dão de cara com Zé Inocêncio, segurando um papel na mão, ao lado de João Pedro e Sandra. Zé Inocêncio encara Mariana e Eliana com os olhos cheios de lágrimas, com uma mistura de raiva com tristeza. Mariana percebe o clima pesado e pergunta: o que está acontecendo aqui? Zé Inocêncio bufa de raiva e fala: você ainda pergunta, Mariana? Como é que tem coragem? João Pedro aproveita o gancho do pai e revela: o plano de vocês duas deu errado e acho melhor tentar o golpe em outra freguesia, porque aqui não rola mais. Mariana regala os olhos desesperada ao ouvir o que João Pedro disse. E Eliana se faz de desentendida e fala: como assim? Do que vocês estão falando? João Pedro revela: tô falando da procuração que vocês duas ia fazer pai assinar para passar parte das terras para vocês. E nem adianta negar, porque eu ouvi tudo e logo tratei de impedir que isso aconteça. Mariana e Eliana se olham desesperadas e Mariana fala: não é nada disso, eu posso explicar. Mas a Inocêncio perde a paciência e grita: você não vai explicar nada, porque isso não tem explicação, sua desgraçada. Sandra diz debochando: e não tem mesmo, até porque vocês não foram tão espertas assim. Se fossem, a gente não tinha conseguido impedir. Mariana olha para Sandra com ódio e Eliana fala: eu não sei do que vocês estão falando, isso tudo só pode ser um grande mal-entendido. João Pedro ri da cara de pau da modelo e fala: mas como pode? Uma hora dessas era para você estar com parte das terras que não lhe pertence. E isso só não acontecer porque eu e Sandra armamos para tirar o documento do meio das coisas de painho e entregamos para ele. Eliana e Mariana olham para o documento que Zé Inocêncio está segurando nas mãos e se desesperam. O coronel encara as duas com ódio e fala: como é que pode a minha mulher e minha nora se juntar desse jeito para me dar uma rasteira? Nunca que eu ia esperar uma coisa dessa em minha vida. Essa é a maior tocaia de minha vida. Mariana não se aguenta e grita: não mais do que a tocaia que você armou para meu avô Belarmino. Zé Inocêncio não se deixa bater e grita de volta: seu avô era um traste que não valia nada. Eu nunca fiz nada contra ele, mas agora tá tudo muito claro. Você se juntou com essa Eliana para querer pegar as terras de volta, não é? Em pensar que eu tava caindo na sua direitinho.
Mariana baixa a cabeça, sem coragem de confessar o plano que armou com Eliana. E o coronel completa: pois eu quero as duas fora de minha casa agora. Não aguento mais olhar para a cara de vocês. Eliana se desespera e fala: mas eu não tenho para onde ir. Zé Inocêncio rebate: volta pro Rio de Janeiro, pro raio que lhe parta, que eu não tô mais nem aí. Mariana até tenta se justificar, mas Zé Inocêncio não quer saber de papo. Pega as duas pelo braço e arrasta elas para fora de sua casa. Zé Inocêncio joga as duas para fora e grita: não pise mais aqui, suas desgraçadas. Mariana e Eliana se desesperam e imploram por misericórdia, mas o coronel deixa elas sozinhas do lado de fora. As duas se olham e juram vingança por causa dessa humilhação. Do lado de dentro da casa, Zé Inocêncio agradece a ajuda de João Pedro e de Sandra nessa missão e afirma que não sabe o que teria acontecido com seu patrimônio se João Pedro não tivesse feito alguma coisa. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.